Oi, oi, oi. Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Eu continuo sendo Hamilton. Estou diferente hoje, né, pessoal? Gostaria de celebrar junto com a Igreja de Jesus a inauguração. Oi, oi, oi. Gostaria de celebrar junto da comunidade o lançamento do nosso auditório do Galpão Laranja. Isso é fruto da contribuição, é fruto do amor dedicado, da generosidade da Igreja de Jesus. Vocês fizeram parte disso. Amém, gente? Toda essa obra, toda essa construção, Deus tem levantado pessoas, como eu sempre digo, né, e o pastor Armando também, que a Igreja de Jesus não é sustentada nem pelos ricos, nem pelos pobres, mas pelos fiéis. Glória a Deus pelo Geração Futuro, que o Senhor continue nos dando cada vez mais estratégia. Peço orações de vocês pelo GF. A gente está cada vez mais melhorando e organizando para a glória de Deus. Gostaria de uma salva de palmas, então, para o Geração Futuro, né? Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. E nós, nesse momento de pensar agora o segundo semestre, né? Nós já trabalhamos o primeiro semestre, o semeador, lembra? Você continua cuidando aí da saúde do semeador? Você continua comendo melhor? Sua saúde emocional, espiritual, física? Eu continuo aí na minha batalha, um dia de cada vez, aqui e acolá, no médico, né? Espero que você também continue seus check-ups semestrais. E nós, no segundo trimestre, trabalhamos então a semente. A palavra de Deus que está na sua mente, que está no seu coração, e a gente respondendo ao texto que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito o tempo todo. Falamos que a palavra é luz, ela é semente, ela é lâmpada, ela é tudo isso. Ela é espelho para nós, estamos diante dela o tempo todo. E agora, o segundo semestre, a igreja não para dentro, mas para fora. E nós vamos preparar esse momento da Seara, o último trimestre, com esse terceiro trimestre falando sobre os solos. Os solos, os nossos corações em resposta ao Evangelho da graça de Jesus. Que solo é o meu coração? Como o meu coração está hoje aqui à noite? Como eu cheguei a este lugar? Angustiado, triste, cabisbaixo, desesperançoso, preocupado. Pastor, amanhã eu posso ser mandado embora. A empresa está com corte, né? A gente vai vivendo esses dramas da vida. E diante disso, nós assistimos a um processo de degradação da sociedade e, por consequência, da família. Do Éden às grandes cidades no contexto atual. O núcleo familiar foi criado por Deus para ser a grande escola da vida. Nela aprendemos, gente, 3 grandes coisas. Primeiro, o senso de valor. A gente aprende com os nossos pais o senso de valor, o que seria? Eu sinto que sou amado incondicionalmente. Você está ensinando seus filhos assim? Ou seu amor é condicional? Se ele chegar com um boletim com 10, você ama, né? Maravilha. Mas se ele chega com 3, ixi, pastor, 3 não dá para amar não. 3 está fraco. Aí você dá um carão no menino. Você está dando um carão no menino que não vai funcionar nada. Você só detonou a autoestima dele, só isso. A próxima nota, se for 3, vai ser 2. Né? Então nós temos que estimular o senso de valor, que é a dimensão do ser. Nós precisamos amar os nossos filhos e as nossas esposas e os esposos incondicionalmente, como Jesus nos ama. Na família a gente aprende também o senso de propósito. Eu sei que a minha vida não é por acaso. Nasci para cumprir uma missão nesta vida. É a dimensão do saber. Senso de propósito. Você sabia que você não está aqui por acaso? Você não está aí nesse banco sentado por acaso? Existe um propósito divino para a sua vida. Existe um propósito divino para a minha vida. Seus filhos precisam aprender isso em casa.
Eles têm uma missão de vida, que acima de tudo é dar glórias ao nome de Jesus. Dar glórias ao nome de Jesus enquanto eles vão vivendo. Não é meramente uma profissão. Nós não estamos aqui, gente, nesse mundo, para fazer aula de inglês, meramente, para fazer um curso pré-vestibular, pré-ENEM, para fazer uma faculdade, ter uma profissão. Como assim, pastor? E qual é a nossa luta diária pelos nossos filhos? Não é isso? Dar o melhor colégio, dar a melhor condição de passar numa universidade pública? Isso é uma boa coisa, sim. Mas isso é a periferia do propósito de Deus. O nosso maior propósito na vida, já diria a Confissão de Westminster, é dar glórias ao nome de Jesus e tornar o seu nome grande. A gente faz isso enquanto é esposo, a gente faz isso enquanto é esposa, enquanto é profissional. O médico dá glória ao Senhor sendo um bom médico, o advogado dá um bom testemunho como um advogado e assim por diante. E na nossa casa nós temos que ensinar às nossas crianças o senso de propósito. Eles têm uma missão: amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Além disso, o senso de competência que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Eu posso aprender a realizar coisas com autonomia progressiva. Aí é a dimensão do fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Senso de competência. O menino começa a cortar um papel lá na sua casa e ele corta tudo engasgado, né, a tesoura? Aí você não deixa, não, espera aí que eu corto para você. Você impediu a criança de desenvolver a autonomia progressiva. Uma criança de 3, 4 anos já consegue pegar o seu copo e colocar na pia. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. Se você ensinar, sim. Mas se você não ensinar, ele vai achar que a vida o tempo todo é ser servido. Quando ele for para a escola, quem vai levar meu copo? Não tem ninguém. Então a gente vai ensinando às crianças a autonomia progressiva. Hoje ele leva o copo para a pia. Daqui na adolescência, ou antes da adolescência, ele já consegue lavar a louça. Não, pastor, adolescente não lava a louça. Tem que lavar. Você tem que ensinar. Né? E ao longo da caminhada, ele vai crescendo, vai se tornando jovem, já tem condições de ajudar na casa. Né? Lá em casa é assim, nós somos um time. Eu, a Gabi e a Giovana. A gente vai fazer almoço, todo mundo mete a mão na massa, inclusive ela. A pequenininha, né? Então, mas ao longo da história, esse projeto divino foi se perdendo. Na medida em que a ciência e a tecnologia buscam facilitar os processos da vida cotidiana, desde a descoberta do fogo até a inteligência artificial, Alexa, que coordena a sua casa. Você diz, Alexa, acenda a luz da sala. Diz assim? Não, né? A minha lá, a Alexa, minha lá, apertar o interruptor. Não tem Alexa para coordenar as luzes, né? Mas da descoberta do fogo, a inteligência artificial, parece que diametralmente em oposição, tornamos-nos escravos daquilo que nos criamos para nos libertar. O ser humano inventou a tecnologia, que é a extensão do homem para fazer coisas. A caneta é tecnologia, porque é a extensão do corpo humano. O celular é a extensão do corpo humano para se conectar com o mundo. Mas aquilo que nós criamos para nos libertar tem nos escravizado. Eu tenho dito isso diuturnamente. Isso aqui é uma bênção, mas pode ser uma maldição na sua vida. Isso pode te libertar ou pode te escravizar. De tal forma que você chega em casa e ao invés de bater papo com a sua mulher ou com seus filhos, ou a mulher que chega com bater papo com o marido, você vai logo sentar no celular e ver o que o emprego, o trabalho ainda te traz de demanda. Irmãos, o WhatsApp, o Telegram, as redes sociais estão nos asfixiando. Nós estamos desoxigenados de vida. Estamos presos. Aquilo que deveria nos libertar está nos escravizando. O valor, o propósito e a competência construídos na organicidade das relações familiares vão se perdendo e dando lugar à plasticidade da vida
cuja agenda é orientada pela fábrica. Nossa agenda é determinada pelo modus operandi do capitalismo. Eu preciso ter mais, eu preciso ter e ter. E a nossa angústia é cada vez mais tendo e cada vez menos sendo feliz. Sabia disso? Opa, deu certo. Cada vez mais tendo e cada vez menos sendo felizes. O texto que nós vamos ler agora nesse momento é um texto de Gênesis capítulo 19, capítulo 4, verso 19 a 24, que nos diz exatamente isso. Veja aí. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas, possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E Lameque disse à sua esposa, presta atenção, às suas 2 esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Olha o homem machista aí, violento. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Em meio à sociedade politeísta de Lameque, pai de Noé e patriarca, cujos filhos povoaram o mundo, a arte de fazer tendas e a cultura da pecuária de Jabal, olha, né, naquela época já havia, né? Arte de fazer tendas, rendeiros. Tem alguma rendeira aqui? Sabe fazer rede? Já tinha naquela época. Quem trabalhava com a pecuária, com o gado, né? Jabal. Ou ainda a produção musical de Jubal e a metalurgia de Tubal-Caim. Músicos na época do Velho Testamento, Gênesis. Gente que trabalhava com ferro. E as ciências do desenvolvimento social hoje, irmãos, não conseguem resolver o problema humano como na época de Lameque também não. Ciência que aumenta comportamento humano que se degrada. Parece que essa equação é dessa forma. Quanto mais nós avançamos com a ciência, menos somos humanos. A ciência que deveria nos humanizar, nos desumaniza. Assim como disse o próprio filósofo Thomas Hobbes, em contraponto a Jean-Jacques Rousseau, que achava que o homem era um ser bom por natureza. Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. Sabia que a relação humana é marcada pela competição e não pela colaboração? Não é assim na sua casa? Às vezes você é o lobo da sua esposa e a sua esposa é a sua loba porque está achando que a relação é competir e não colaborar. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz isso. Aí você bota na conta para ver quem está com maior saldo. A relação humana não é baseada, ou não deve ser baseada pela competição, mas pela colaboração. Na atualidade, no século 21, a singeleza da mesa foi trocada pelo uso de telas. O artefato que materializa o abandono pós-moderno dos nossos cônjuges e filhos. Sabia que isso aqui é a forma de abandono pós-moderna das pessoas que estão ao nosso redor? Toma, menino. Fica tranquilo aí. É um anestésico social. Você não tem trabalho, né? Por isso que o pastor Armando falou semana passada que nós estamos aí desenvolvendo a cultura da paternidade e maternidade de pets. Nada contra pets, né? Eu tenho lá em casa uma gatinha. Mas pet não dá trabalho. Não vai discordar de você. Né? As relações humanas hoje estão fugindo desse confronto. A família agoniza a ausência do afeto próximo. Estão todos tão perto fisicamente, mas tão longe do coração. Todos sentados numa mesa, cada um com seu celular. Onde está a relação?
Você pode passar um filme agora na sua cabeça. Como foi a sua semana? Como foi o momento de comunhão com os seus, com a sua, com o seu espaço de relação? Ou você tem vivido atarefado demais e não tem tido tempo para relações? Você está atarefado, você está cheio, a sua cabeça está explodindo de problemas. Problemas no trabalho, problemas em casa. E talvez hoje à noite é o momento de você pausar e pensar que a família é um projeto de Deus. O Brasil tem cerca de 1,2 smartphones para cada habitante e um total de 258 milhões de aparelhos em uso. Segundo dados levantados em maio desse ano pela Fundação Getúlio Vargas, na pesquisa chamada Uso da TI, na sua 35ª edição. 1,2 smartphone por pessoa no Brasil. Em contraste, o IBGE indica 203 milhões de habitantes. Ou seja, tem mais celular que gente no Brasil. Sabia disso? As telas têm se tornado as babás de nossas crianças no presente, enquanto trabalhamos para lhes garantir o sucesso no futuro. Entretanto, nossos cônjuges, filhos e famílias não necessitam primariamente de coisas, mas de nós mesmos. Presença, afeto, toque, bate-papo, riso, choro, abraço, carinho e palavras de afirmação. Você viveu isso na semana? Ou a sua casa foi só marcada por gritaria? Muitas vezes as nossas casas têm sido marcadas, gente, pela gritaria. Menino, sai daqui. Menino, me deixa em paz. Ué, mas você não é mãe dele? Você não é pai dele? Como é que você está querendo que ele saia daqui? Hein? Acho que agora deu certo. Em treinamento isso aqui hoje, em teste, né? Marido, por favor, se levante e faça alguma coisa. Aí o marido está sentado lá no sofá sem fazer nada. Só esperando a banda passar, não é não? Tem marido assim aqui? Não precisa levantar a mão, viu? Não sei se compromete aí. Presença, afeto. A família, portanto, é um solo fértil a semear. É isso que nós queremos falar hoje. Nesse sentido, Jesus conta em Mateus 13 uma parábola sobre o semeador, a semente e os solos. Semente à beira do caminho é aquela semente que a palavra vem e a pessoa não compreende, e por isso o maligno vem e tira a semente. É o que eu estou chamando de uma família que tem a vida rasteira. A semente está à beira do caminho. É frágil. O inimigo de Deus vem e rouba. Temos também o solo rochoso. Ele recebe com alegria, mas não tem raiz para vencer a angústia cotidiana. É uma vida sem raiz. Você é assim? Quando os problemas vêm, você desmorona. Pastor. Se o desemprego bate a porta, você desmorona. Ah, não vou mais para esse IGR, não. Deus não é bom, Ele me tirou meu emprego. Você recebe um laudo médico, você está doente, vou mais para aquela igreja, não. Eu entreguei minha vida a Jesus, fiquei doente. Solo rochoso, não tem raiz. Solo espinhoso, ansiedade e dificuldade em lidar com a perseguição, sufoca a semente, por isso fica infrutífera. O solo espinhoso é uma vida sem equilíbrio emocional. Por quê? Porque a ansiedade e as lutas sufocam a semente, a palavra lançada no seu coração. Você veio aqui hoje ansioso? Você veio hoje aqui preocupado? Você veio hoje aqui com uma tribulação muito grande, uma perseguição no trabalho, na casa, na família? Deus está querendo chamar você para equilíbrio emocional, para transformar você no solo frutífero, que é a boa terra que ouve, compreende e frutifica. Uma semente para 30,
uma semente para 60 e uma semente para 100. Depende da sua capacidade e dos dons que Deus te der. É uma vida com frutos. Famílias dão fruto. Famílias produzem algo para essa sociedade. Famílias equilibradas no Senhor. Amém, gente? Vocês estão comigo? O Senhor está trazendo um pontapé inicial para este terceiro trimestre, falando de solos, começando sobre a base, nossas famílias. Como está a sua família? Sendo assim, nós queremos resgatar a família como solo fértil para lançar as sementes do senso de valor, propósito e competência. Vamos juntos fazer de nossas famílias um lugar de aconchego, abraço, escuta e formação do caráter para a vida. O texto que vamos trabalhar hoje, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 18. Vamos juntos à leitura. Gostaria de convidar a congregação a ler comigo. Pausadamente, respeitando as vírgulas, os pontos. Né? Vamos juntos? Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Verso 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. A sua outra metade. Não é bom que o homem esteja só. Essa é a máxima do texto de Gênesis capítulo 2. Deus estabelece um padrão do universo, cosmos, no capítulo 1. O foco é o universo. No capítulo 2, o foco é o homem e a necessidade que esse homem tem de relacionamento. Vamos a um preâmbulo do texto. O texto é de autoria e é veracidade que o texto foi escrito por Moisés. Todo o Velho Testamento e o Novo Testamento apontam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como a Torá, a lei de Moisés. Né? Jesus fala isso em Lucas capítulo 24, 44, quando ele diz que na lei, nos profetas e nos escritos falavam dele. Então Moisés escreveu. O texto tem uma estrutura básica de 4 eventos e 4 personagens. Vamos ver que lindo e didático, né? Quem estuda a Bíblia muitas vezes não percebe os detalhes, ou seja um crítico ou um ateu, diz que o livro é um conto de carochinha, mas a Bíblia é uma grande biblioteca de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, 40 escritores, mas um só autor, o Espírito Santo. Por isso a completude, a coerência e a didática. Gênesis é um livro composto por 4 eventos e 4 personagens. 4 eventos, vamos a eles. Criação, queda, dilúvio e Babel. 4 personagens. Abraão, Isaac, Jacó e José. O objetivo desse livro, então, é mostrar a criação da civilização humana. Dentre os povos criados, a escolha de uma família que seria o veículo da salvação para todas as famílias. Gênesis capítulo 12, verso 3 e Gálatas 3, 8. O propósito de Gênesis é mostrar como as civilizações humanas foram criadas e delas retiradas uma família. E dessa família Deus fez o veículo da salvação. Se quisermos apertar um reset, começar de novo a nossa família, precisamos voltar ao princípio de tudo. Vamos juntos? Aperta um reset. Porque você tem um modelo do seu pai, você tem um modelo da sua mãe, que você está vivendo na sua casa. Ah, minha mãe não fazia isso. Você já falou isso no seu marido para sua mulher, né? A minha mãe, quando eu era menino, ela aquela mãe que preparava o café da manhã, deixava a mesa para mim, tudo prontinho.
com o meu leitinho preferido, o meu gagal. Né? Tem mamãe que fazia o gagal dos homens aqui, sim ou não? Essa macharada aqui tomava gagal. Aí eu casei com aquela mulher linda e maravilhosa que está ali. Aí eu disse assim, você vai fazer meu gagal, né? Aí ela disse, não, eu não sou tua mãe, eu sou tua mulher. Eu tenho acompanhado ao longo do ministério, desses 2 anos como pastor desse rebanho, maridos que são filhos e esposas que são mães. Aí o casamento não funciona, né? Você não casou com a mãe, você casou com uma esposa. Tá difícil aqui. Vou conseguir. E nesse aspecto, o reset aqui é o padrão divino. Amém, gente? Maridos vão parar de ser filhos. E mulheres vão parar de ser mães. Aí o casamento vai funcionar. Então, em tese, hoje, a família é uma ideia de Deus, pois é a escola da vida, um lugar de aprender a ser gente através do afeto e do exemplo. Esse é o resumo de tudo hoje à noite. Eu gostaria de ler de novo com a congregação. Vamos juntos? Podemos ler? A nosso resumo de hoje? A família é uma ideia de Deus, pois é a escola da vida, um lugar de aprender a ser gente através do afeto e do exemplo. É a maior escola da vida. Eu aprendi com meu pai a ser provedor, a ser trabalhador, a andar em integridade. E aprendi com ele a respeitar o sexo oposto. Com minha mãe eu aprendi a sensibilidade, né? Apesar de ser grandão desse jeito aqui, mas eu tenho uma sensibilidade bastante aguçada, né? E no início do casamento ela era um pouco mais aguçada, e aí a relação com a minha esposa foi me trazendo o equilíbrio para a glória de Deus. Mas é afeto e exemplo o tempo todo. Amém? Como está o termômetro da sua casa em relação ao afeto? Como eu poderia chamar o afetômetro da sua vida? Está baixo? Está médio? Está alto? E como está o seu exemplo? Papai tem dado exemplo? Mamãe tem dado exemplo? Nós vamos trabalhar 3 coisas hoje aqui. Obrigado. Um bloco de transição aqui, rapidinho. Joia. Nós vamos trabalhar aqui 3 aspectos dessa ideia de Deus, que é a família. No primeiro momento, vamos trabalhar família, uma ideia de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que Deus criou o quê? Os céus e a terra. E no verso 26 ele diz o seguinte: aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam no chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. E Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus criou então o universo pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1, verso 1 e João capítulo 1, verso 3. E interessante que Jesus participa desta criação, Deus Pai participa da criação, Deus Pai profere a palavra, o Espírito Santo gera a vida e Jesus participa da criação, conforme João capítulo 1, verso 3. Neste ambiente natural, Deus resolve criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Assim como Deus é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos seres relacionais. Seres formados de corpo, alma, espírito, sentimento, desejos.
Somos capazes de dominar o céu, a terra e o mar. Obviamente nós perdemos esse domínio porque entregamos ao inimigo de Deus. Mas Deus é comunidade. E se Ele é comunidade, eu também sou criado para ser comunidade e para viver comunidade. Jesus orou em João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A suprema trindade, eu diria, foi o primeiro GR da eternidade. Imagina? O GR em que não tem líder, né? Um GR de autogestão, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela comunhão perfeita, aquele GR maravilhoso e eterno. Ele resolve, então, criar o ser humano. Sendo assim, ele cria o ser humano, mas no controle de qualidade divino, e eu chamaria aqui o ISO 7000, né? Não é o ISO das empresas, que é o 9000, né? Mas o 7 é um número de totalidade, exaltado a milésima potência, o ISO 7000. No controle de qualidade divino, o ISO 7000, tudo era bom, menos a solidão. Sendo Deus trino pura relação, comunidade, a perfeita família. Ele viu que Adão precisava da convivência social. A família, portanto, vem antes do Estado e da igreja. É a célula máter da sociedade. Eu preciso da família para entender a minha relação com o meu senso de valor, com o meu senso de propósito e com o meu senso de competência. A família, além de ser o espaço da constituição do sujeito, torna-se a base do projeto da redenção da humanidade. Deus usou uma família para salvar cada um de nós. Ao patriarca Abraão, ele disse em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Paulo, por conseguinte, interpreta essa passagem dizendo em Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E ele não falava da descendência de Abraão, mas do descendente de Abraão, que é Cristo. A mesma semente de Gênesis 3:15. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Além de toda a família de sangue, Deus nos permite ainda então fazer parte da sua família, que é a igreja. Então a família tem essa relação consanguínea, mas ao mesmo tempo ela é o veículo da salvação e ela se torna o veículo da nossa maturidade espiritual. Veja só o que Deus diz. Jesus é perguntado sobre a sua família, ele é visitado pela sua família, e olha o que ele diz em Mateus capítulo 12, versos 47 e 48. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Veja que a família de Deus é a extensão do projeto divino. Deus salva-nos por meio de uma família, a família de Abraão, Isaac e Jacó, das 12 tribos de Judá, Jesus. Fomos salvos por uma família. Mas é através da família que nós crescemos e somos abençoados, família chamada igreja. A família, então, é a maior escola da vida para aprendermos a ser gente. Lugar de sermos quem somos, com nossas qualidades e defeitos. A igreja de Jesus também é uma família. Amém, irmãos? Eu era um menino solitário lá de São Paulo, lá da terra do pastor Armando. Mas eu era de Mogi das Cruzes, uma cidade mais a leste, né? Um menino triste, cabisbaixo, que lutava com a autocomiseração, que lutava com a síndrome da baixa autoestima, e eu achava que a grama do vizinho sempre era mais verde que a minha. Você é assim? Você se identifica? Parece que as pessoas são sempre melhores que você, né? E eu era isolado na minha, meu jeito, não queria saber de relacionamento.
Até que aos 16 anos de idade, Jesus entrou na minha vida. E quando Ele entrou na minha vida, aquele grande, maravilhoso, eterno GR, Pai, Filho e Espírito Santo, entra no meu coração, eu já não estou mais só. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Eu tenho uma família. De repente você que está aí me ouvindo, né? De repente na internet ou nesse auditório, se identifica com a minha história de isolamento, de autocomiseração, de baixa autoestima. É falta de Jesus na sua vida. E aí quando eu entro na igreja de Jesus, eu recebo uma família, e ao chegar aqui na IBC em 2009, eu conheci o meu primeiro PG, né? Naquela época era pequeno grupo. O que aconteceu? Eu morava na cidade de 2000 e morava na quadra 29, ganhei a possibilidade de mudar para a quadra 30, uma casa maior, só que eu não tinha um dinheiro, né? Conforme diz o Matuto cearense, não tinha um cibazol no bolso. Né? É o novo, né? Cibazol. Aí eu disse assim, minha filha, vamos arrumar as coisas? Deus vai prover, né? Alguma coisa. Aí eu fui no mercado, trouxe um pãozinho, alguma coisa, começamos a comer. Daqui a pouco um casal do GR apareceu. E aí, vocês estão fazendo o quê? Não, a gente está aqui merendando e de repente pensando em mudar. Pois está certo, eu ajudo vocês. Beleza? Não eram mais dois, eram 4, né? Daqui a pouco mais duas pessoas. Daqui a pouco mais um casal. De repente tinha umas 10, 15 pessoas em casa. E naquela noite, minha mudança foi feita, não pela Graneiro, mas pela Graneiro de Jesus, que foi o GR. Amém? E aí, tranquilo, nos mudamos. Naquele mesmo ano, tivemos aqui na IBC a campanha Juntos. Né? Quem lembra dessa campanha? Participou em 2009. Estava em 2009? Joia! Aí teve um desafio aqui, da melhor história de um GR, né? O maior ato de compaixão de um GR. No último dia, aos 45 do segundo tempo, a minha amada esposa escreveu nossa história. Diz aí quem ganhou. O meu GR. Sabe qual era o prêmio? Uma noite de pizzarada, ó. Financiada aí pela igreja, olha aí. Comemos aí, celebramos juntos, mas foi o poder da igreja de Jesus que tira o ser humano do isolamento e dá a ele sentido de propósito, dá a ele sentido de competência, dá a ele sentido de capacidade e de valor. O GR. É a coisa mais importante que nós podemos dizer para você. Abra a sua Bíblia todo dia. O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. E participe de um GR. Assim como diz Provérbios 17, 17. O amigo ama sempre. E na desgraça ele se torna um irmão. Titãs também fala isso, né? A música conhecida por nós, as crianças fazem isso. No dia da família, no dia da mãe, cantam essa canção na escola, né? Titãs. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família. Almoça junto todo dia. Mas hoje não sei se todo mundo almoça todo dia, né? Nunca perde essa mania. Eu queria desafiar você, crente em Cristo, a entender que a família é uma ideia de Deus e você precisa se esforçar para estar junto com seus familiares. Amém, irmãos? A nossa agenda é maluca. Se você não apertar o pause e dizer, ó, esse projeto aqui eu não vou querer não, porque vai atrapalhar a minha comunhão com a minha família. São escolhas, né? Sobre a sua família de sangue, você abandonou, está destratando, ignorando, traindo, ou está investindo tempo e esforços para cuidar. Sobre a sua família espiritual, GR, a igreja de Jesus, o ministério que você serve, você ama e tem sido amado? Ou fica só falando mal e menosprezando o seu irmão em Cristo? Você fica fazendo churrasquinho dos crentes na sua casa. Não, pastor, não faça isso não. Não mesmo? E churrasquinho de pastor, você faz? Às vezes, né? Às vezes eu sinto a minha orelha assim queimada durante a semana. Não é vocês fazendo churrasquinho de mim não, né? Nem dos demais pastores. Mas ao invés de criticar aquilo que está errado no seu GR, converse, lute para melhorar, para ajudar o seu líder. Amém, irmãos?
Porque eu acho que alguém que critica é a solução. Se alguém vem dizer assim para mim, pastor, eu acho que a igreja não tem um ministério de dança. É mesmo. Você quer começar? Né? Aí ele sai rapidinho, né? Porque quando a gente critica, nós estamos falando de fora de um negócio que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas quando eu sou colocado dentro, e eu vejo que eu preciso ajudar, eu tiro meu time de campo, porque a minha proposta não era ajudar, a minha proposta era só falar mal. Mas gostaria de dizer que as pessoas do seu GR, que é a família de Deus, são pessoas doentes igual a você, igual a mim. Então eu preciso de cura, preciso de restauração. Então, em segundo lugar, agora, a família é uma constituição social com papéis claros. Vamos juntos ao texto de Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. Vejam aí. Vou falar agora aos filhos e depois aos pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra. Pais, não irritem ou não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Gostaria de destacar 3 palavras aqui. A primeira palavra, provocar a ira, do grego parorgizete, que significa tratar mal, né? Porque vem da preposição para, de perto, e orgizo, que significa ficar bravo. Então, provocar a ira é ficar bravo de perto. Em outras palavras, tratar mal o seu filho. Será que você tem feito isso? Tratar mal é você não ter habilidade no falar. Nós podemos falar qualquer coisa se a gente souber como, né? Mas como é que está a educação dos seus filhos? Você está provocando a ira, você está tratando mal, você está gritando com ele, você está desprezando ele. Em nome de Jesus, lembra que esse filho que está na sua mão é a herança do Senhor. Deus vai cobrar de você, meu irmão. Ah, pastor, a vida é muito estressante, eu trabalho demais. Você já está dando a resposta do teu estresse. Você está trabalhando demais. Pastor, e como é que eu pago as contas? Os boletos chegam. Chegou para você já nessa semana os boletos? Chegou, né? Mas aí a grande questão é fazer opções. Às vezes uma vida mais tranquila, com menos coisa, mas mais paz. Às vezes o menos é mais. Mas a gente acha que dar o melhor colégio, o karatê, né? O balé, o colégio mais caro da cidade é a coisa mais importante. E às vezes não. Às vezes é um colégio mediano e aquilo que você faz em casa com seus filhos. A disciplina, ao grego paideia, que tem a ver com a educação integral. É corpo, é mente, é emoções, é alma, é estética, é educação para a vida aqui. O Senhor está falando não para a gente disciplinar meramente com a vara, isso talvez é importante. Estabelece o limite, estabelece o limite para poder dizer os parâmetros, alerta e depois vem a disciplina. Talvez esses sejam os passos, né? Você alerta verbalmente, olha, não faça porque está errado. No segundo momento, uma segunda alerta, no terceiro momento, a disciplina. Mas a disciplina aqui é a educação para a vida. Como nós temos educado nossos filhos, gente? Como é que a gente está gastando tempo com eles? E uma coisa triste, semanas passadas eu levei a minha filha para o parquinho, ali da pracinha do Eusébio, para andar de patinete. Aí eu vi um pai que levou a criança para brincar no parquinho. Aí a menina estava brincando no parquinho e ele no celular. Será, gente, que ele está interagindo com a criança? Tá, não. Eu tenho desafiado a minha esposa, quando a gente vai para o shopping, vai fazer qualquer coisa com ela, o desafio é deixar o celular no carro. Para que a gente possa se dedicar de verdade
ao nosso filho. Amém, gente? Além da educação integral, a admoestação, terceira palavra, nutetia, aliás, que vem de nous, vem de mente, né? Aqui é ensinar a pensar. Admoestar não é dar carão em menino. Admoestar é ensinar a pensar, e aqui eu acrescento, ensinar a pensar com a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Meu filho, Jesus faria isso no seu lugar no colégio. Meu filho, Jesus pensaria isso no seu lugar, na faculdade. Ensinar a pensar como Cristo pensou. E agora, a definição de papéis para a gente desdobrar esse tema. Marido e mulher agora. Aos maridos e às mulheres. O equilíbrio do lar é o amor sacrificial e o respeito como ao Senhor. Maridos que amem sacrificialmente, mulheres que se submetem ao Senhor. É fácil isso, pastor? Não. E se na minha casa, eu, mulher, por exemplo, ganho mais do que o meu marido, hein? Já pensou? Tem casa que a mulher ganha mais do que o marido. Ah, então lá eu mando, né, pastor? Manda não. A Bíblia estabelece uma hierarquia que não é financeira, mas ela é espiritual. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Você tem que brigar com Deus por esse dito cujo que está ao seu lado, viu, amada irmã? Você não orou para Deus te dar um marido, não foi? Ele te deu. Agora, ande com ele, né? Agora, aos filhos, o quê? Vamos juntos. Primeiro, filhos, obediência. Obedeçam aos seus pais. 2, respeitem os seus pais. Por quê? Porque isso é certo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a consequência? Longevidade de vida. Filhos que querem viver mais são filhos que obedecem aos seus pais. Como diz Colossenses 3:21, pais, não irritei vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Quando você trata mal seu filho, ele vai ficar desanimado. Você perdeu o coração deles. Vamos ganhar o coração dos nossos filhos. E aqui eu queria chamar um vídeo, não que a minha família é o padrão perfeito, porque não existe padrão perfeito. Aqui na IBC é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Só tem pessoas imperfeitas aqui. Mas aquilo que a gente vai caminhando e fazendo, a gente pode dizer que Deus está abençoando. Eu queria trazer para vocês aqui um breve vídeo daquilo que nós temos assentado em nossa casa como princípio de marido e mulher e criação de filhos. A produção vai colocar para nós aí. Olá, Igreja de Jesus, eu continuo sendo Hamilton, privilégio de fazer parte desta igreja. E eu vim aqui para apresentar para vocês a minha família, né? Nós estamos hoje numa temática falando sobre a família, um solo fértil a semear. Nós já falamos sobre o semeador, a semente, agora o solo, o coração da gente, como é que recebe essa semente e como isso atravessa a nossa família como solo fértil. Eu trouxe minha esposa Gabriela e minha filha Giovana para falar um pouco sobre nossa casa, né? Abrir a nossa casa para vocês. Que sementes eu tenho semeado na vida delas, que tem trazido os frutos, né, para a glória de Deus. Oi, eu sou Gabriela, esposa do Hamilton, mãe da Giovana, e falando sobre as sementes que o Hamilton tem lançado no nosso lar, na nossa família. O que mais assim chama a atenção, o que mais nos faz se sentir amadas como família, é a dedicação que ele tem para o nosso bem-estar, para que nós estejamos assim em paz e tranquilas e seguras em casa, se dedicando à palavra, se dedicando à igreja e especialmente se dedicando a nós, nos dando qualidade de tempo, nos dando tempo, cuidando, zelando e sendo tão amoroso, né, e presente em casa. Você poderia assim dar exemplos práticos, né, para a igreja poder... Porque às vezes a gente fala assim, tem feito coisas, né, mas que coisas? Talvez você está aí nos assistindo e pensando, o que eu posso fazer, né? Que semente eu posso semear de maneira prática na minha casa, o marido, a mulher, os filhos, né? Uhum. O Hamilton, ele é um homem, ele é um marido, ele é um pai, como eu falei, presente, né? Agora, como que ele tem sido presente?
nos momentos que ele pode estar em casa, que ele está em casa, que ele prioriza a família, ele tanto contribui para o funcionamento da casa, como ele dedica tempo com a questão da leitura, da palavra, da oração, com a gente, né? Os momentos livres, a gente faz alguma coisa, sai para passear, vai na praia, vai na beira-mar. O que mais, amor, que a gente faz juntos? A gente gosta de jogar também, brincar em casa, né? Jogamos dominó. Dominó da Frozen. É. E aí, filha? E a Giovana, o que você diz, Giovana? O que você acha, assim, muito legal da nossa família, que você se sente muito feliz e amado? É quando meus pais me abraçam e me beijam e brincam comigo e fazem as coisas que eu gosto. Ai, que legal. E quais são as brincadeiras que você mais gosta em casa? Brincar de dominó. O que a gente faz à noite sempre antes de dormir? Ler a palavra. Ler a palavra. E a última coisa, ler a palavra e depois? Dormir. Não. Depois a gente faz uma oração. Isso. E além disso tem uma historinha, a gente gosta muito de contos clássicos, né? Aí também fica uma dica para você. Os contos clássicos da história, né, da humanidade, Chapeuzinho Vermelho, né, Branca de Neve, são histórias que apresentam princípios humanos, princípios de relação do bem com o mal, de respeito, de ética, né? Então tudo isso, então a gente trouxe aqui a nossa família para dizer que é possível, nessa vida corrida, maluca, né, do tempo que a gente vive, pequenas coisas práticas que a gente vai fazendo. Então uma água de coco na praia, você pode fazer isso, não custa muito, né? Uma farofa. Uma farofa, pega aí, compra aí um galeto aí, né, leva a meninada para se lambuzar de areia, de água, então é tudo isso. Então não queremos aqui dar um modelo, um padrão, mas são coisas que a gente pode fazer e que na sua família também você pode encontrar um solo fértil para semear essas sementes e sua família vai ser outra para a glória de Deus, tá bom? O princípio da dedicação e do amor, né, vivendo dentro de casa, os princípios da palavra de Deus para que as sementes aí possam ser lançadas também para o futuro dela. Tá bom? Então, Deus abençoe. Tchau. Valeu, tchau, gente. Igreja. Um abraço. Glória a Deus. Toda a glória seja ao Senhor, né? Porque eu decidi colocar Cristo como Senhor na minha casa. Você pode fazer isso. E nem todo dia vão ser flores, tá, gente? Vocês, maridos, sabem que aquela última semana chamada da TPM, né? Eu tive um revelamento. Não foi de Deus, não foi Deus, não. Foi um revelamento. Sabe qual é o significado? Treinada para matar. Ou ainda, tocou, pegou, morreu. É assim? Imagine você que a última semana é a semana mais difícil para os homens, não é não, amadas irmãs? Os hormônios estão à flor da pele. Você disse, meu amor, você é tão linda. Por que você está dizendo isso? Aí você não disse nada. Você não me disse que eu sou linda hoje? Não dá para entender, né? Mas não é para entender mesmo, não. É só para amar, sabe, irmão? É só para você jogar uma barrinha de chocolate lá, ó, buf, que gera dopamina no cérebro, né? Joga e sai correndo, sai correndo. Se ela agradecer, amém. Se não agradecer, é para a glória de Deus. Eu tenho feito isso, né? E, além disso, eu falei aqui para vocês, e quero falar, né? Da importância da leitura em casa com os filhos, tá? Se são adolescentes, são jovens, não importa. É a família, tá? Então, contos clássicos, você pode ler para os seus filhos e com os seus filhos. Contos clássicos são as histórias da Branca de Neve, Sete Anões, né? Todas as histórias que nós conhecemos dos contos clássicos. Eu também gosto muito de usar a Bíblia para as crianças, né? E esse dominó que ela falou, esse daqui. Isso aqui tem gerado muita comunhão em casa, né? Mas não porque é o dominó, mas é porque a gente decide estar juntos. Você pode estar junto com qualquer coisa. Você pode colocar um pacote de creme cracker e uma garrafa de café na mesa, sentar e bater papo com seus filhos. Amém, gente? Não custa nada, tá? Mas, acima de tudo, eu decidi colocar os princípios desse livro na minha casa. Para minha esposa, para minha filha e para tudo que eu vou fazer. Então, por fim, a gente chega no terceiro momento de hoje,
que é a família arando, fertilizando e frutificando, amando e sendo amados para a glória de Deus. A família é um solo fértil a semear, porque você vai arar o terreno, você vai preparar o terreno, com sementes de abraço, de amor, de afeto, e fertilizar para que haja fruto, né? Aqui eu me lembro do Salmo 126, quando o povo de Israel voltou da Babilônia, e ele disse, isso é um grande sonho. Imagine o sonho de uma família que ama, que cuida, né? Que abraça. E ele diz, era como um grande sonho, havia riso, havia alegria na nossa boca quando nós saímos da escravidão e fomos restaurados. Talvez a alegria de Deus é aquilo que você precisa hoje à noite para restaurar sua família. Amar e ser amado. A nossa família precisa de outra semente, gente. Eu gostaria de desafiar você, papai e mamãe, para de gritar com seu filho. Não funciona. Às vezes é uma disciplina de tirar o que ele gosta que vai doer mais. Às vezes dói mais do que um grito, né? Às vezes precisa da vara, da disciplina. Muitas vezes sim. Mas acima de tudo, a conversa, o bate-papo. Eu costumo dizer que regra sem relacionamento é igual a rebeldia. Isso vale para a criança ao jovem. Se você tem regras, mas não tem relacionamento, você está gerando uma criança, um futuro adolescente e um jovem rebelde, e aí você vai perder o coração dos seus filhos. Em síntese, as sementes hoje precisam ser trocadas para arar esse terreno. Sementes da iniciativa ao invés da cobrança. Sementes da doação ao invés do egoísmo. Sementes da escuta ativa e paciente ao invés da grosseria e dos maus tratos. Marido, para de tratar mal sua mulher. Mulher, para de tratar mal seu marido. Oferece um copo d'água. Oferece um abraço. Jesus está nos dizendo que nós precisamos amar as pessoas quando menos elas merecem, sabia? Porque Deus Pai faz isso comigo. Eu sou perdoado o tempo todo, mas eu não consigo estender misericórdia àquelas pessoas que estão ao meu redor. Sementes de tempo de qualidade ao invés da adoração. A banda pode subir. Semente de tempo de qualidade ao invés da adoração e fuga do trabalho. Semente de perdão ao invés da acusação. Sementes do amor de Jesus ao invés da diferença. A gente vai sair chorando, sim, como diz o Salmo 126, né? Andando e chorando, lançando essas sementes, na nossa casa e fora dela. Mas tenha certeza que a atitude de continuar semeando vai trazer frutos para a glória de Deus. Nós vamos voltar cantando, alegres pela colheita. Um filho que retorna. Um pai que aprende a amar e abraçar o seu filho. E aqui temos a história de um menino que via o seu pai atarefado, e ele era um grande empresário, grande CEO de uma empresa. E ele queria tempo com o pai, não tinha. O pai chegava, ele estava dormindo. O pai saía, ele estava dormindo. Ele começou a juntar moedas em um cofre. E ele ligou para a secretária do pai e disse, eu gostaria de um horário com o doutor fulano. Marcaram a agenda. Quando chegou lá, o empresário, o CEO, disse, manda entrar. Quando manda entrar, é o menino, o filho dele. Ele disse, o que você está fazendo aqui, meu filho? Aí o menino jogou o cofre com moedas em cima da mesa e disse, agora o senhor pode me ouvir, eu vou pagar o seu tempo. Será que não é assim que estamos vivendo? Será que nossos filhos não estão querendo pagar o nosso tempo? Se queres, como diziam os chineses, se queres um ano de prosperidade, semeia arroz. Se queres 10, planta árvores. Se queres 100, faz crescer as pessoas. Eduque os seus filhos. Ame a sua esposa. Ame o seu filho. Considerações finais. A família é um solo fértil a semear. Nós falamos hoje que a família é uma ideia de Deus, pois é a escola da vida, o lugar de aprender a ser gente através do afeto e do exemplo. Família é uma ideia de Deus, onde nós aprendemos a ter valor, a ter propósito, a ter competência.
Família é uma constituição social de papéis claros. Marido, vamos amar sua mulher. Mulher, vamos ser submissos aos seus filhos. Não tratem mal os seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. E por fim, nós vamos dizer não às telas essa semana. Desafio para você, amém? Diga não às telas e sim ao relacionamento em casa, à mesa, juntos, para a glória de Deus. Faz um café gostoso, diz Gladir Cabral. Põe a mesa no teu jardim. Deixa assim as plantas que têm um passo contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do teu pequeno mundo, cuida da tua casa. Deixa o teu irmão bem perto, tua esposa bem perto, teu filho bem perto, as pessoas que estão ao redor bem perto. Gostaria que você pudesse agora junto conosco cantar essa canção e ao final nós vamos orar ao Senhor. Deus vai nos fazer um desafio hoje aqui. Mas gostaria que você aí no seu cantinho curvasse a sua cabeça e louvasse ao Senhor com a gente, entregando a sua família ao Senhor, dizendo para Ele que Ele é digno de glória, que Ele é digno de honra e que Ele tome o lugar de honra na sua casa, na sua mesa. Vamos cantar junto com a banda. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória. Canta a igreja de Jesus, entrega a sua família. Cristo seja o centro da sua casa. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes. Glória a Deus. Meu amado irmão, com um coração contrito aí. Jesus quer transformar a sua casa. Jesus quer transformar a minha casa. A palavra de Deus nessa noite nos diz que a família é um projeto de Deus. Deus tem nos falado como nós temos tratado os nossos familiares. De repente você abandonou sua casa. E o primeiro desafio é você que está com a sua vida desmantelada, né? E você hoje à noite entendeu que você está solitário, está abandonado. E que a família de Deus pode te abraçar. Inclusive sua família pode ser restaurada. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de entregar a sua vida, seu projeto de vida, a sua eternidade para o Senhor Jesus.
levanta a sua mão onde você estiver e nós queremos orar por você. E você vai começar hoje uma nova vida, uma vida nova na presença de Deus. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? E dar um passo de fé diante de Deus? Louvado seja Deus, não estou vendo. Glória a Deus, alguém que levantou sua mão aí, vou pedir os azulzinhos para nos trazerem aqui à frente. É um passo de fé, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero começar de novo, né? Eu fui traído, eu quero reconstituir a minha vida. E o segundo desafio é para você, papai, você, mamãe, você, esposo, esposa, que está vivendo uma família desmantelada no longo da semana, sabe? Pastor, é gritaria, é xingo. Eu estou descompassado, eu estou virado, né? Eu não estou conseguindo equilíbrio na minha casa. Eu não estou conseguindo dedicar tempo aos meus filhos, ao meu marido. Gostaria de convidar hoje a um passo de fé, a ficar de pé e juntos orarmos ao Senhor, para que Deus te dê sabedoria. Glória a Deus, querido. Recebido na família de Jesus. Aleluia. Fica aqui do lado, fica aqui do lado. Nós vamos orar por esse amado aqui. Como é seu nome? Lucas. O Lucas hoje e agora recebe uma família. Amém, BC? Família de Deus recebe o Lucas, filho amado, filho preferido de Deus, assim como foi Jesus, né? Se tiver mais gente, pode vir, viu? Se você, meu irmão, em Cristo Jesus, está vivendo uma semana atribulada, sabe? Jesus quer transformar a sua casa. Glória a Deus por aqueles que estão em pé e querem dedicar a sua família ao Senhor. Pastor, eu quero renovar a minha aliança com a minha família. Eu estou tratando mal minha esposa. Glória a Deus, pode vir, pode vir. O Senhor está salvando hoje à noite. Glória a Deus. Esses irmãos amados que levantaram, estão dizendo ao Senhor que querem mudança na sua família, amém? Deus vai restaurar. Deus te abençoe, querido. Família de Deus recebe essa amada. Deus te... Como é seu nome? Deus recebe a Rosiane hoje como filha amada. Filha em que Deus tem prazer, amém? Glória a Deus. Deus vai fazer a obra na vida da Rosiane. Louvado seja o Senhor. Como igreja de Jesus, nós recebemos esses amados como parte do corpo de Cristo. São batizados hoje no poder do Espírito Santo. E recebem a igreja de Jesus e serão encaminhados a um GR para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos, entregando as nossas famílias ao Senhor. Família, um solo fértil a semear. Leva o seu filho para uma água de coco na praia essa semana. Andar de patinete. Assistir um filme, né? Ou estar junto, batendo papo, falando miolo de pote. E é bom, né? Falando da Bíblia, falando da vida. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e entregando nossa semana. Senhor, que privilégio fazer parte da tua igreja, Senhor. O meu coração se constrange. Tamanho é o amor que eu recebo de Jesus através da minha família. Da Gabi e da Giovana, Senhor. O amor que eu recebo da tua igreja, teu povo, Senhor. O teu rebanho comprado pelo sangue precioso de Jesus. E nós queremos receber agora o Lucas e a Rosiane, Senhor, como membros do teu corpo, Senhor. Toma a vida deles, restaura a sua vida, restaura a sua saúde física e emocional. Que eles possam ser encaminhados a um GR e começarem a caminhar na presença de Deus para frutificarem e também darem frutos ao Senhor. E essa semana consagramos as nossas famílias ao Senhor. Semeia o teu Espírito Santo consolador entre nós. Há muitas dores para a gente vencer. Por isso muitas vezes a gente não reage, a gente não age, a gente reage. Teu Espírito entre nós, o teu poder, a tua palavra sejam permeando o nosso coração. A mesa seja o lugar da partilha, Senhor. Repreende a briga, a gritaria da nossa casa. As palavras de baixo calão, mas sejam as palavras do teu Espírito. A tua palavra, nós cantando e salmodiando ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais. E o teu Espírito há de passear nesta congregação espalhada por Fortaleza,
para que o teu nome venha a ser conhecido em nome de Jesus. Glória a Deus, uma boa semana na paz de Jesus. Vamos cantando e louvando. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor, vamos cantar.